Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Seja muito bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura e produtividade. Hoje você está falando com um infectado por Covid. Eu peguei Covid, tive muitos sintomas na semana passada. Já tô dando aí o prazo final da minha quarentena, né? Que é até ali 14 dias, 10 dias, sei lá. Cada pessoa fala uma coisa. Mas de qualquer forma tô bem. Foi literalmente um resfriado, né? Não tem muito o que falar. Foi literalmente um resfriado. Hoje o episódio ele vai ser muito mais pessoal, talvez. Eu não montei roteiro. O roteiro ele ia ser para outro tema totalmente diferente. Mas eu pensei, não, cara, eu tô com essas coisas na cabeça, eu vou falar disso e esse roteiro aí planejado eu deixo pro futuro, pra semana que vem. Eu queria falar sobre o quão o sentimentalismo tóxico. Eu não sei se eu gosto desse termo, sentimentalismo tóxico, né? Porque eu vi o pessoal da Brasil Paralelo usando esse termo, achei legal, mas não sei, né? Mas o quanto o sentimentalismo tóxico ele prejudica a gente, né? O quanto esse apego ao sentimento de forma excessiva ele pode gerar problemas em nós. E isso, essa minha reflexão, né? Ela surgiu de vários momentos, né? Nesses últimos dias. O primeiro que eu ia até falar no roteiro do episódio anterior, né? Que eu deveria gravar hoje. É o de que, cara, pelas últimas semanas eu tô com zero saco de gravar coisas. Zero. Não tô com a mínima vontade de gravar podcast. Na verdade eu gosto, mas eu gosto muito quando é o podcast eu e um convidado conversando, sabe? Tema mais livre, geralmente algum amigo meu, o Quinha, né, que fez aí episódio, o João também. São os convidados aí que eu sempre tô chamando. E aí eu pensei, né, cara, que orgulho de tá me sentindo assim e continuar fazendo o que eu tô fazendo, né? Porque assim, do jeito que o mundo é hoje, o pensamento mais tradicional que existe é porque se você não tá com vontade, então você não faz. Porque você tem que fazer algo que você ame, você tem que fazer algo que você tenha vontade, né? Você tem que fazer algo que te dê tesão, te dê vontade de fazer e tal. E eu fico pensando, cara, como é que é a vida de uma pessoa que se guia somente por motivação, sabe? Eu acho motivação importante, eu acho que motivação ajuda em momentos chaves ali da nossa vida. Tipo, caraca, minha vida tá uma merda e vi um vídeo, lê um livro, uma coisa, uma pessoa te motivou e você saiu daquela situação. Beleza. Mas a motivação como agente principal de mudança, de execução, cara, ela não leva você a lugar nenhum. Pelo simples fato de que na maioria das vezes você não está motivado. Então assim, eu estive muito motivado quando eu fazia 5 episódios de podcast por semana, lá no começo. Eu estive motivado quando eu fazia várias lives assim com convidados, né, no Instagram. Eu tive épocas muito motivadas e hoje em dia essa motivação abaixou. Mas eu não parei de fazer, porque, cara, eu sei que eu tenho que me manter constante fazendo podcast, que eu sei que tem uma base fiel, base pequena, sim, mas uma base fiel de pessoas que estão sempre ouvindo, sempre comenta comigo. Eu tenho a noção de que os meus pensamentos ao longo desses últimos anos estão no podcast. Eventualmente eu posso retornar a eles, pegar, destrinchar essas coisas que eu pensava, corrigir algumas coisas, transformar num artigo, num livro, num outro episódio de podcast, né? Numa série de episódios. Então,
não é algo que eu pretenda parar de fazer, né? Hoje eu tava vendo até um podcast do Arthur Petri, e ele falou que ele faz o podcast Saco Cheio há 10 anos. Aí eu pensei, cara, eu tô há só 2, né? Então, na verdade, acho que nem 2. Então, ainda tem muito tempo pro meu dar certo. Porque a gente acha que a gente vai fazer e vai se sentir motivado, e todo mundo vai gostar, e a gente vai ficar feliz, e vai amar o que tá fazendo, e não sei o que lá, e glamoriza a situação, né? Porque com filmes e séries e essa gratificação instantânea da rede social, a gente acaba... como eu posso dizer? A gente acaba querendo tudo rápido, né? A gente acaba querendo tudo rápido. E não é esse o caminho, né? O caminho, a maioria dos dias, ele é morno. Ele não faz nada demais, né? Sei lá, se a gente perde um dia da nossa vida, dá pra recuperar, né? Se a gente perde um ano, dá pra recuperar. O problema é a vida toda perdida. Mas se a gente for avançando devagarinho, mesmo sem motivação, fazendo o que tem que fazer devagarinho, e eu acredito muito nisso, né? No compromisso diário, independente da motivação, sem chamar muita atenção, né? Essa é uma das mensagens do São José Maria Escrivá. Eu acredito que a gente pode ir longe. E isso me fez muito pensar, né? O que eu devo fazer, né? Não está ligado à motivação, está ligado ao trabalho diário, à rotina diária, né? Ao estudo e etc. E inclusive eu não sei se você já ouviu falar naquele livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Assim, depois de ter lido livros como Trabalhe 4 horas por semana ou Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu passei a não criticar mais livros pelo título. Porque, cara, hoje em dia é tudo clickbait, né? Os títulos de livro também viraram clickbait, de certa forma, né? Eu sou copywriter e as pessoas usam copywriting para criar bons títulos que vendem. Inclusive, eu tô lendo um livro, cara, muito bom, que é o Investing the Less Liberal Art. É um livro relacionando conceitos, né, de várias áreas do saber com investimentos. Eu até vou citar ele extensivamente no assunto... que eu vou fazer um assunto sobre que a gente não tem controle de nada da nossa vida, não sabe de nada do que está fazendo. Vou citar muito esse livro. E por que eu tô falando desse livro? Agora eu não lembro. Enfim, voltando, né? E eu ouvi o audiolivro do A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, né? E ele, em algum momento, ele fala, cara, o prazer, né? O prazer imediato, ele é bom na hora, mas ele não leva a consequências boas, né? Necessariamente, né? Ele é muito bom na hora, mas depois ele, sei lá, perde a graça. E se você viver pelo seu prazer, cara, você vai arruinar a sua vida. Isso, o prazer imediato, né? E aí ele falou, cara, pergunta para um drogado numa Cracolândia aonde o prazer dele levou ele. Pergunta num viciado em sexo, em prostituição, o que esse vício levou a ele, sabe? Uma família destruída, pais que não querem saber dos filhos. E viver pelo prazer, pelo sentimentalismo, pelo conforto, cara, não vai te levar a lugar nenhum, né? E aí ele fala uma coisa muito boa. Quando você faz coisas árduas e sacrifica o prazer de agora pelo mais duradouro, você também é feliz, você também sente prazer, mas é diferente. É um prazer árduo, é um prazer maduro, né? Então quando você deixa de comer besteira todo dia, passa a ter um corpo saudável, a se sentir melhor consigo mesmo, com a sua aparência, com o seu bem-estar no dia a dia, as pessoas te olham melhor, te tratam melhor, você sente um prazer, mas é um prazer até superior, assim, de que você está fazendo algo mais certo, né? Quando você deixa de sair pegando todo mundo por carência, por prazer carnal,
e passa a ter uma relação duradoura com alguém e vê aquilo construindo um relacionamento, uma família, uma proximidade entre duas pessoas, você vê o quanto esse prazer árduo ele é melhor do que o prazer simples de você ter uma relação casual num fim de semana e no fim de semana seguinte estar com outra pessoa. Então, esse sentimentalismo tóxico, né, que a gente fala, ele está diretamente relacionado com esse prazer imediato. O padre Paulo Ricardo, né, um sacerdote assim, extremamente culto, ele fala que o natural do homem é buscar o prazer e fugir da dor, né? Se o homem se descuida, ele vira um animalzinho. Ele vira ali praticamente um cachorro. Busca o prazer, foge da dor. Busca o prazer, foge da dor. E ele fala que a forma que a gente tem de deixar de ser meros animais que se comunicam é simplesmente buscar a santificação, né, oração, jejum, abstinência, práticas espirituais que te façam, né, conseguir ser mais gente de fato, né? Acho que é o Sêneca, um desses filósofos, ele falava que, eu não sei se foi o Sêneca, né, mas enfim, que quanto mais longe eu fico dos outros humanos, mais humano eu me torno, né? E quando eu volto para as multidões e tal, eu me torno mais bicho, menos humano. E eu acho que é muito isso, sabe? Eu não sei se você já chegou a conversar com uma pessoa assim. Às vezes uma pessoa tão baixa, tão carnal, tão mesquinha, que parece que nem a habilidade típica do ser humano, que é a habilidade de se comunicar através da linguagem, essa pessoa tem, sabe? Você fala uma coisa, e não é que a pessoa seja burra. Tipo, tem gente que, infelizmente, é burrinho, né? Acontece, né? Mas não falo nem disso, eu falo, tipo, tem gente que, sei lá, teve uma boa educação, boas oportunidades e tal, mas você fala e você vê que a pessoa não tá nem aí pro que você falou. Ela pega o que ela quiser do que você falou e interpreta do jeito dela, e ela tá sempre falando dela mesma, ela tá sempre interpretando do jeito que ela quer as coisas, ela sempre quer fazer tudo do jeito dela, ela sempre manipula as outras pelo seu desejo. Parece que ela é uma pessoa a cada momento, sabe? Esse tipo de pessoa não tem uma personalidade desenvolvida, ela só tá entregue às paixões, aos desejos, ao que ela quer naquele momento, né? As pessoas falam, né, que a igreja ela diminui a liberdade das pessoas, mas, cara, eu acho que quem é muito adepto de, sei lá, sexo a cada momento, ou drogas e tudo, não é uma pessoa livre, é uma pessoa escrava das próprias paixões, sabe? Tipo, a pessoa não consegue sair dessa situação. Eu acho que é justamente o oposto, né? Claro que, sei lá, às vezes é até triste, né, dizer, mas às vezes a gente vê uma pessoa que é da igreja e vê uma pessoa totalmente, sei lá, ideológica, né? Que sei lá, tem um apego a certas coisas que não dá pra entender, né? Não tem aquela verdadeira liberdade que Cristo proporciona, né? Mas a nossa busca, ela deve ser não no sentido de buscar sentimentalismo, mas de buscar você entender a sua personalidade, desenvolver ela, né? O professor Olavo, ele tem a teoria das 12 camadas, e a cada camada é um nível a mais de consciência que você tem do desenvolvimento da sua personalidade. Então, né, a camada mais falada de longe é a 4ª camada, né? Que o Ítalo popularizou bastante e tal, meio que caiu aí nas graças do povo. Que é a camada da afeição. Então, o ser humano que ele não tem a afeição bem trabalhada, né? Talvez não teve o amor do pai e da mãe direito, problemas afetivos na infância, ele não consegue sair dali sozinho, ele precisa da ajuda de um terapeuta.
Porque a todo momento ele está se preocupando, o que estão pensando de mim, o que estão achando de mim. Ele busca a validação, ele busca o carinho, né? E aí vira essas pessoas que a gente vê aos montes, cara, que tem medo de dar opinião se ela for minimamente distoante, que segue a manada, que não tem a capacidade de amar alguém porque nunca foi amado, que não consegue construir vínculos porque sempre se põe na posição de que eles têm que me dar tudo, eles têm que me amar, eles têm que cuidar de mim, e não de eu tenho que me sacrificar, né? Então, é uma verdadeira posição de vitimismo. E aí, beleza, você dominou essa camada, você vai para a camada do adolescente, que é a camada da força, né? Aquela força inútil, aquela rebeldia, aquela raiva contra alguma coisa que a pessoa não sabe o que é, né? Que está contida aí em tantos filmes, né? O Clube da Luta, Coringa, Taxi Driver, aquela raiva contra, não sei se é contra a sociedade ou contra mim mesmo, ou contra alguma coisa que eu quero ser, né? Alguma coisa assim. Por isso que eu gosto muito desses filmes, cara. Eles mostram uma coisa que a maioria da sociedade não consegue ter. As pessoas não têm nem a coragem. Cara, é engraçado, né? O professor Olavo, ele fala na aula 3 do COF que antigamente as pessoas se perdiam, né? Tipo, iam pro inferno, sei lá, se afastavam da religião, né? Como você quiser interpretar. Porque elas eram muito apegadas, sei lá, ao dinheiro, à ganância, ao sexo, à luxúria e tal. Mas hoje em dia as pessoas, elas se perdem por medo da ganância, por medo da luxúria, por medo disso. Então eu acho que o medo de pecar, esse medo infantil, né? Esse medo de não encarar o problema de frente, é até inferior ao medo de fazer a coisa, sabe? É curioso pensar nisso, né? Eu acho que é isso mesmo, porque o cara que ele faz a coisa errada, pelo menos ele teve a força de fazer algo. Enquanto que o cara que tá ali medroso fala, não, vou seguir a regra, eu vou fazer tudo que estão me falando. É um cara que não tem nem a força pra quebrar o que estão falando contra ele, né? Ele não tem nem essa força. E aí depois, né, o pessoal vai progredindo as camadas, né? Tem a 6ª camada, que é a camada da função efetiva no mundo, né? Até me questiono em qual camada eu tô. Será que eu tô nessa? Será que eu tô em outras? Não sei. Mas a camada 6 é a camada onde a pessoa passa a ser adulto mesmo, a trabalhar, a ter como pagar as contas, a ter como servir, né, as pessoas próximas e eventualmente ganhar um papel social, que seria a 7ª camada, e assim, né, sucessivamente. Então esse é o nosso papel, né, não é o papel do sentimentalismo, né. Eu lembrei até uma coisa, né, o marketing, ele age com base no sentimentalismo, né. Então, essa questão do título, né, o livro, agora eu lembrei o que eu queria falar. O livro Investing the Last Liberal Art. O autor, ele fala na introdução que ele criou, ele escreveu esse livro, ele colocou um título totalmente acadêmico, digamos assim, né? E aí ele botou à venda e ninguém se interessou, muito pouca gente se interessou. Até que ele falou, acho que com o marqueteiro lá, e o marqueteiro rebatizou o livro, e aí sim o livro ganhou popularidade, vendeu muito. Então é interessante notar isso, as pessoas, elas são emocionais, até mesmo em escolhas supostamente racionais, né? Eu vou ler um livro sobre finanças. Cara, ela vai se guiar pelo título, pela capa, pelo que as pessoas estão falando, e não fazer uma leitura embasada e depois da opinião. Dificilmente, né? Dificilmente. Então é muito interessante isso. Muito interessante esse tipo de coisa. E aí, por que eu tô falando isso, né? Recentemente eu terminei de ler um mangá chamado Oyasumi Pum Pum. Um mangá de drama, romance, né? E antes de ter lido esse mangá, eu li o livro Madame Bovary, né?
livro do Flaubert, é um ator francês, se eu não me engano. E esse livro, Madame Bovary, conta a história de uma jovem ali, não lembro exatamente a idade que ela tinha no começo da história, mas era uma jovem que ela lia muitas histórias de romance, né? De cavalaria, de heróis e amores extremamente românticos e tal. E ela queria isso para a vida dela, ela queria ter um amor desses romances que ela lia. Só que ela acaba se casando com um médico meio sem graça, meio, assim, sem muito destaque, achando que ia ter uma coisa mágica. E acaba, de certa forma, né, meio que se desiludindo e passa até amantes e fazendo um monte de coisa e tal. E essa é uma história que as pessoas não analisam da forma correta, né? Igual o Romeu e Julieta. Depois eu falo do Romeu e Julieta. Mas quando eu pesquisei, né, a análise literária desse livro, do Madame Bovary, eu vi as pessoas falando muito sobre fala sobre o preconceito contra as mulheres, a falta de autonomia da mulher, porque a mulher não podia ficar com o que ela queria e era obrigada a casar e aceitar, e aí é uma crítica social. Cara, hoje em dia todo analista literário só fala de crítica social, e geralmente uma crítica social de esquerda, né? Obviamente, cara, quando você lê um livro, você lê um romance, né? Romance no sentido de texto tipo literário, né? Não um livro com um romance, né? Um romance, um livro. Você pode analisar sobre a ótica que você quiser, né? Você pode usar a ótica que você quiser. Mas sempre analisam sobre esse negócio. Fala do preconceito, fala do machismo, fala disso. Cara, o livro é muito mais do que isso. O livro não é ideologia só, né? Você pode analisar sobre a ótica da ideologia, mas o livro, ele sempre vai muito mais a fundo, né, do que a análise ideológica. Ele pega o drama humano, né? E, cara, qual é o drama principal do Madame Bovary, né? Que eu acho que os autores conservadores de hoje em dia, eles analisam com muito mais precisão. Cara, é uma pessoa que leu contos, histórias, assim, românticas, que tem todo um quê de exagerar as coisas positivas, diminuir as coisas negativas, romantizar tudo, deixar tudo bonito, tudo, né, mais interessante para o leitor, e achou que aquilo é vida real. E passou a agir no mundo verdadeiro como se aquilo fosse real. E por causa disso se prejudicou imensamente. E aí eu paro e penso, cara, isso é o que todas as pessoas de hoje em dia fazem, né? Todas as pessoas de hoje em dia fazem. Só que as pessoas não fazem mais com livros, as pessoas fazem com filmes de romance, com o filme da Dan Sandler, com o filme dos livros lá aquele, acho que é Jojo Myers, né, do querido John, com o livro, sei lá, da Jane Austen. No caso, cara, aquele filme Orgulho e Preconceito da Jane Austen, eu vi o filme, né, o famoso, e gostei muito, cara, gostei muito, assim. Enquanto que o livro eu ainda não li, mas eu tenho ele aqui pra ler. Enfim, né, voltando aí ao que eu tava falando. Todo mundo hoje em dia é guiado por isso. Nas redes sociais você vê uma glamorização da vida, da rotina, todo mundo tá motivado, todo mundo acorda cedo, todo mundo tá malhando, todo mundo tem família perfeita, né? E aí você quer ter o corpo da influenciadora 1, ter a família da influenciadora 2, você quer malhar igual a influenciador 3, e quer ter tudo isso numa pessoa só. E aí você vê os filmes e todos eles romantizam, meu Deus do céu, aquele amor impossível que eu conquistei graças a uma coisa. Enquanto, cara, o amor ele não precisa ser assim, ele não precisa ter vários momentos impactantes e episódios que sei lá o que, igual nos livros e filmes. Cara, o amor não é assim, o amor é cotidiano, é construção, né? O próprio Romeu e Julieta, né? As pessoas interpretam o Romeu e Julieta como uma história de amor, né?
olha só, eles morreram por amor. Cara, se você interpreta o Romeu e Julieta segundo essa forma, cara, tem alguma coisa errada. O Romeu e Julieta é justamente uma crítica a esse sentimentalismo, a esse apego do amor, né? A esse apego do sentimento a qualquer custo, né? Tanto que Julieta tinha 12 anos, Romeu acho que tinha 14 ou 16. Então, assim, cara, é uma crítica, né? O Shakespeare, ele não é à toa que ele é um dos maiores escritores de todos os tempos. As coisas que ele narra, né, as tragédias, as mortes, é para mostrar lições, né? E Romeu e Julieta é uma lição do que não fazer, né? Os livros do Shakespeare, de forma geral, são lições do que não fazer. E a gente até interpreta essa grande obra, né, da literatura. Eu li tem uns bons anos atrás e gostei muito, né? A gente lê e acha que não, é o amor, é isso mesmo. E vê os filmes da Adam Sandler e acha que tem que ser assim. E eu até me dei conta, cara. Até o livro, né, A Sutil Arte de Ligar Foda-se, ele fala sobre isso, né? A gente vê nos filmes que é sempre assim e tal, mas não é, né? E eu me dei conta que eu também sou assim, né? O Flaubert, ele foi acusado de muitas coisas, né? Ser contra os bons costumes quando ele publicou esse livro. E aí ele foi lá e acusaram ele, né, de que tava narrando a história e tal, e ele falou Madame Bovary c'est moi, né, que em francês é eu sou a Madame Bovary. Então ele mesmo admite que ele é influenciado de certa forma por esses sentimentalismos e ideais que não são saudáveis no longo prazo para a vida de ninguém. E eu também devo falar porque Madame Bovary c'est moi. Eu também sou a Madame Bovary, porque eu leio esses mangás de drama, romance, e eu fico me sentindo muito pesado, cara, me sentindo muito triste. Geralmente, né, esses animes, eles falam de amores da época de escola, de infância, e aí eles se reencontram. Ou então não que eles se reencontram, mas aí que eles continuam desde a infância, ou então eles se perdoam, e por aí vai, né? E aí ficam juntos, ou não, né? E sempre fala de amizades muito profundas, desde a infância, né? Uma relação entre infância e fase adulta. Sendo que, cara, as minhas amizades mais profundas, e amizades mesmo, assim, que eu tenho, com grandes amigos, eu conquistei na fase adulta, né? Ou no mínimo ali na adolescente, porque alguns amigos, assim, que eu sou muito próximo, de dois grupos específicos de amigos, eu conheci ali na adolescência, mas realmente só me aproximei na fase adulta. E aí, cara, não tem nada a ver com infância, eu realmente me aproximei na fase adulta, né? Na fase adulta. E o mesmo pro amor, né, cara? E agora até falando algumas coisas mais pessoais, né? A maioria das garotas com que eu tive relações duradouras, profundas, são garotas da minha adolescência, né? Uma ex-namorada minha que eu conheci com 17 anos e tivemos várias idas e voltas, né? A minha ex-namorada com quem eu tive meu filho, que eu conheço desde a época do evento da adolescência, né? E tem uma menina aí que eu conheço da escola desde a infância. Aí, sei lá, a gente se reencontrou ali na adolescência. Acho que já era adulto, né? Aquela fase. Eu cheguei nela, chamei assim, tipo, pra sair. Ela não demonstrou interesse e eu fiquei encucado, né? Fiquei stalkeando ela durante um bom tempo. E eu até fico pensando, cara, todas essas garotas têm relação ali com a minha adolescência, com essa minha fase que eu ia pra evento de anime e tal. Cara, será que não sou eu tentando buscar uma história de forma inconsciente, né? Uma história ali de amor,
de relações ali profundas que na verdade não tem razão de ser, porque, cara, eu posso conhecer uma pessoa hoje e ter uma relação muito profunda, né? Eu posso conhecer uma pessoa, sei lá, com 40 anos e ter uma relação profunda. Eu posso fazer o meu melhor amigo da vida com 50 anos. E por aí vai, né? Então, são coisas assim, sabe, que eu fico pensando, né? E, inclusive, isso não vai acontecer, né? Mas, cara, eu já cheguei a falar com essa pessoa aí de infância que eu fiquei perseguindo. Se em algum momento você ouvir isso, cara, desculpa por ter enchido seu saco por tantos anos. Eu já pedi desculpas em um momento, né? Mas sei lá, acho que depois de pedir desculpas eu ainda enchi o saco dela um pouco mais. Então, cara, isso foi muito inconveniente da minha parte. E aí eu fico pensando, cara, eu que sei analisar isso racionalmente, eu me deixo dominar por isso quando eu leio muito mangá, assim, quando eu vejo muitas histórias assim. E, cara, imagina quem nunca parou pra pensar nisso, sabe? Essas pessoas estão perdidas. Elas acham mesmo, vão achar pra sempre que a vida é pra ser assim e vão se sentir frustradas porque a vida não é assim, não é um conto de fadas, não é um sentimento a todo momento, né? E vão se sentir perdidas pra sempre, né? Porque não vão estar aceitando que o que elas têm na vida não é isso e não vai ser isso, né? E isso não é necessariamente um problema. Então, são coisas aí que a gente tem que pensar, né? Trabalhar. Se você se vê, né, se colocando ali, como eu posso dizer? Você se vê como uma pessoa muito sentimental nesse sentido, cara, reavalie os seus princípios, sabe? Leia o livro Madame Bovary. Você vai entender até onde esse sentimentalismo nocivo pode te levar, sabe? E quando você for ver um filme romântico, analisa sobre esse aspecto. Cara, estão querendo me passar uma imagem que não é real. E vê, cara, esses filmes, eles têm essas coisas de prova de amor. E aí no final eles brigam e sempre o cara tem que fazer uma prova de amor. Cara, pau no cu disso, sabe? Que palhaçada. Palhaçada. É sempre o cara pisa na bola e eles se reconciliam e aí tem que ser um acontecimento sempre grandioso. Cara, isso é mentira, entendeu? Isso não existe, sabe? Não existe. As pessoas querem uma coisa absurda na vida delas. Então, reflita um pouco sobre isso na sua vida. Será que você tem deixado o sentimentalismo tóxico tomar conta dele ou não? Então, isso é um trabalhinho de casa aí pra você nesse ano de 2022, tá bom? Pessoal, se você puder, curte, comenta aí o que você achou. Manda pro seu amigo, sua amiga aí que é viciada em filme de romance. E bola pra frente. Beleza, pessoal? Valeu!